Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Diário de Vacaria. Essa é uma edição especial, a gente conseguiu aí que o nosso vice-prefeito Marcelo Dondé, que está aqui com a gente, aceitasse esse convite para vir falar sobre um assunto super importante, um assunto do momento que tem relação com o nosso transporte aéreo. Vice-prefeito Marcelo Dondé, muito bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas, e toda a comunidade de Vacaria. Então, Marcelo, a gente chegou, na verdade, uma informação, né, muito conectada com esse empenho que tu tem tido já desde o início de maio para que o aeroporto de Vacaria fosse, na verdade, utilizado com toda a sua capacidade. Conta um pouco para nós que avanço que a gente pode dizer que a gente teve em relação a esse tipo de conversa. Bom, Lucas, antes vamos fazer uma retrospectiva, né? Nós estivemos com uma comitiva em Brasília agora no início de maio passado. Nós já tínhamos essa viagem agendada antes das intercorrências climáticas no estado do Rio Grande do Sul, né? E aí chegou na véspera da viagem, até estávamos em dúvida se iríamos conseguir ir a Brasília em função de toda essa questão dos aeroportos. Mas acabou dando certo, né? Saímos por Caxias, junto com uma comitiva também ali da Serra Gaúcha, representada por prefeitos, empresários, o MOB Caxias, o CDL Caxias, enfim, esse grupo para nós irmos a Brasília para lutar por pautas da nossa região, que envolve a Serra, Campos de Cima da Serra e dá para se dizer a macro serra como um todo, né? E entre em função do que estava ocorrendo no estado, que começou essas intercorrências aí climáticas e essa tragédia toda ali em torno do dia 1º de maio. E nós viajamos no dia 5, então no olho do furacão nós estávamos em Brasília. E aproveitamos, além das agendas que nós tínhamos normais, já previstas, encaixar outras diversas agendas sobre esse tema do estado do Rio Grande do Sul. E aí nós olhamos uma abrangência não só a região, mas aí olhamos como o estado. E entre essas novas agendas, colocamos desde a segunda-feira em pauta o nosso aeroporto regional dos Campos de Cima da Serra, à disposição do estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista que o aeroporto Salgado Filho estava impedido, né, de ter voos, de operar, nem decolagem e nem aterrissagem teria nesse período aí, que acabou, a gente naquele momento não sabia nem quanto tempo seria, né? E agora a gente está vendo que está se estendendo provavelmente até o final do ano. Então ali, já na primeira reunião pela manhã, na Secretaria do Estado, lá em Brasília, colocamos o aeroporto à disposição. Depois, durante a semana, como eu disse, além dessas outras pautas, fomos encaixando essa do nosso aeroporto também, com assessores do ministro Paulo Pimenta, que ele estava aqui no Sul, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, na ANAC, com deputados, com senadores. Encaminhamos um ofício ao ministro Silvio, que é o ministro de Portos e Aeroportos, falando da nossa estrutura, falando do que é o aeroporto em Vacaria, da pista que nós temos, que é uma das melhores pistas do interior do estado, onde foi projetada ainda lá na época do governo Ieda para cargas. Falamos do tamanho dela, que é uma pista de 2020, se compararmos com Caxias, por exemplo. Caxias tem uma pista de 1690, né? Então aí tu já dá a dimensão. As últimas benfeitorias que a gente fez no aeroporto como município, exemplo da instalação da iluminação de pista, enfim, colocamos para todos lá em Brasília. E no nosso retorno, e todos nos aceitaram a proposta, né? Até o momento ali sem nenhuma resolutividade, voltamos, continuamos aqui trabalho com o governo do estado, falamos com o secretário de turismo, porque está tendo um movimento também da trade de turismo do estado do Rio Grande do Sul, porque com a não operação do Salgado Filho, está prejudicando toda a cadeia turística do estado do Rio Grande do Sul, a Canela, Gramado, a Serra Gaúcha, as Missões, enfim, todo o estado acaba se prejudicando, porque com esse modal, que é o principal modal para o transporte de longas distâncias, não tendo a sua plenitude, e acaba afastando esse pessoal, esse turista que vem para o Rio Grande do Sul.
Em função disso, novamente, continuamos trabalhando. Agora, mais recente, como o governo federal ele abraçou o Rio Grande do Sul aí com diversas pessoas do governo federal trabalhando aqui, exemplo do Paulo Pimenta, chegou até nós que o secretário de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade do Ministério do Turismo, o Milton Zoanazzi, estava focado nessa questão do turismo no Rio Grande do Sul. Entrei em contato com ele e, mais uma vez, ressaltei sobre o nosso aeroporto. Ainda mais que o Zoanazzi aqui de Bom Jesus, natural de Bom Jesus, conhece a região, conhece Vacaria, enfim. Em todos esses contatos, a gente mostrou também que fortaleceu a nossa posição geográfica, né? Porque Vacaria tem um canal de fácil acesso às hortênsias, tanto via Serra quanto via os campos em cima da Serra, Bom Jesus, São José dos Ausentes, São Francisco de Paula, enfim, né? Jaquirana, e também via Serra, aqui, utilizando a 122 e a 116. Então, nesse contexto todo, pela nossa posição geográfica, acesso fácil a hortênsias, acesso fácil à serra e também de acesso à região metropolitana, além do aparelho que nós temos aqui em Vacaria ser um aparelho muito bom, adequado, principalmente em questão de pista, isso facilitou. E com isso tudo, recebi hoje de manhã a confirmação do secretário Milton que ele estará aqui em Vacaria amanhã com uma equipe do governo federal às 3 horas da tarde, né, que compõe pessoas da Infraero, da ANAC e da Secretaria de Aviação Civil, né, a SAC. Então, amanhã à tarde nós vamos estar recebendo essas pessoas, eles vão fazer uma avaliação em loco do aeroporto, eles já têm conhecimento de boa parte disso que nós estamos conversando, e para colocar em operação, para esse momento emergencial do estado do Rio Grande do Sul, vai se precisar algumas estruturas básicas de atendimento, principalmente, né? Aí, daqui a pouco, ampliar o terminal de passageiros, e esse ampliar, provavelmente, se vier a acontecer, vai ter que ser tipo um terminal de campanha, porque não tem como um tempo hábil para tu construir ele, fazer uma construção normal, né? Tijolo ali, e fazer todo esse empreendimento da alvenaria nos moldes tradicionais, né? Então, porque senão daí até construir o Salgado Filho ficaria pronto. Então, provavelmente vai ter que se visualizar nesse sentido de novo, um terminal de campanha, né? Isso, exatamente. Aí vai ter que ter escadas para as pessoas descerem das aeronaves, porque serão aeronaves até então de grande porte, né? E a gente não tem essa estrutura em Vacaria. Nós vamos ter, provavelmente, que ter à disposição um caminhão de bombeiro permanente para aeronave maior. Diferente isso seria um problema, essa questão do caminhão dos bombeiros? Eu já vou chegar lá. E também daqui a pouco um caminhão de abastecimento. Mas tudo isso eu não vejo que é problema, porque eles vão ter que colocar essa infraestrutura. Tá? No caso, a ANAC? Não, o governo federal. Se vai ser via ANAC, se vai ser via secretaria, eles, ou Fraport, enfim, eles que vão construir esse caminho. Até por isso a vistoria, né? Eles vão ver o que falta, o que seria o básico necessário para colocar ele em operação com uma estrutura de aeronave grande, com voos Vacaria-São Paulo, São Paulo-Vacaria, principalmente nesse momento emergencial, de novo, que o aeroporto Salgado Filho não está funcionando. Até quanto tempo? Ninguém tem a certeza absoluta, né? Então, daqui a pouco pode ser até o final do ano, pode avançar um pouquinho, enfim. Então, essa estrutura, eles vão ver o que falta, o que é necessário, o que é básico, e com essa análise, eles vão dizer, vamos conseguir colocar ou não. Por exemplo, se o aeroporto Salgado Filho não está funcionando, cara, escadas pode trazer de lá. Daqui a pouco o caminhão de bombeiro tem lá, daqui a pouco o caminhão de abastecimento tem lá. Então, não é tão difícil. Então, a tua pergunta, já respondendo, eu não acredito que seja difícil, porque nós temos isso próximo aí de um aeroporto que é de grande porte, que não está sendo operado neste momento. Sim, então, é só realocar, né? Sim. E a questão do terminal, como eu disse, o terminal daí vai ser de campanha, um negócio de lona, enfim, que por um momento serve. Na verdade, até para lembrar, o aeroporto de Porto Alegre, por um bom tempo, ele teve todo aquele anexo, que era o prédio antigo. Perfeito. Ele teve nesse tipo de condição. Isso. Né? Ele era todo de lona, ele foi utilizado provisoriamente
provisoriamente até que as obras fossem feitas ali, por um bom tempo, por um longo período, tudo com tapumes, né? Foi feito, claro, tudo muito bem feito, não deixou nada a desejar, mas assim, não era uma estrutura definitiva, né? Era uma estrutura de atendimento a uma situação temporária que o Salgado Filho passou, né? E tem exemplos de outros aeroportos no Brasil que quando passam por reformas acontece isso, né? Então, o próprio Guarulhos teve isso, com Viracopos em Campinas teve também, enfim, aeroportos de grande porte que também acabaram, quando tem um momento de reforma ou algo parecido, eles também têm essas adaptações. Então, com tudo isso, eu vejo que não é difícil operar a vacaria por isso, né? O maior empecilho é uma pista que já está pronta, que seria o maior custo, que está ali já com o balizamento, só falta fazer o cadastramento na ANAC, que daí, se os técnicos deles estão vindo para cá, vai ter esse facilitador também, né? Entendo eu. E essa estrutura básica necessária praticamente é só realocar, a não ser o terminal de campanha, que também é um custo que aluguel de uma lona e tal. Então, para pôr em operação, por todo o benefício que vai trazer, o custo é baixo. É baixo. Não, nem digo para a região, para o Estado. Para o Estado, porque hoje a influência da falta do aeroporto afeta o Estado todo do Rio Grande do Sul, né? Aí Caxias está sobrecarregado, Passo Fundo sobrecarregado, Caxias tem o problema que conforme o dia tem a neblina, a questão climática, daí não tem a condição de pouso, nós não temos essa intensidade como tem Caxias, enfim. Então, com tudo isso convergindo, a gente vai ter a palavra final após a vistoria, mas acredito muito que nós poderemos ter o aeroporto, sim, de Vacaria em funcionamento, né? Para esses voos emergenciais agora para o estado do Rio Grande do Sul. E, de novo, com uma conexão que até ali atrás a gente não imaginava, conexão com o Brasil, que é Vacaria São Paulo, São Paulo Vacaria e vice-versa, né? E isso tudo não é só o aeroporto que entra numa visão nacional. Nós temos uma oportunidade de desenvolver negócios em Vacaria. As pessoas vão poder descer em Vacaria, as pessoas daqui a pouco vão poder ocupar um hotel em Vacaria, vai ter toda a questão de mobilidade de Uber, de táxi, de ônibus, de van aqui em Vacaria para fazer esses deslocamentos depois. Nós vamos ter a oportunidade de restaurantes, ou seja, vamos fomentar o desenvolvimento econômico também dentro do município através de uma operação mesmo nesse momento sazonal do aeroporto, né? Porque é por um período de tempo, mas essas mesmas pessoas, e depois que no futuro criem um vínculo, pode ser que ele fique em operação. Então é o primeiro passo para que a gente faça retornar a operação. Então amanhã nós vamos ter essa importante visita aí do governo federal para nós podermos colocar em funcionamento o aeroporto de Vacaria. Então, sem dúvida alguma, toda a comunidade de Vacaria, amanhã é dia de cruzar os dedos para que às 15 horas da tarde, né, essa visita das autoridades federais aqui no município venha a ser totalmente positiva, favorável para o interesse coletivo, né, de todo o estado da nossa região, né, como o vice-prefeito Marcelo Dondé falou, envolve toda a área de hotelaria, toda a área de restaurantes, toda a parte, enfim, de logística também, que vai se precisar um plano de ação logístico para que essas pessoas que estão chegando à cidade ou que estão saindo também daqui possam ter os serviços atendidos. Então, pessoal, a gente não vai estender hoje, porque eu tenho muitas perguntas para falar para o vice-prefeito, principalmente todo o modal ferroviário que a gente precisa de um podcast inteiro para ele trazer para nós toda a situação que a gente está vivendo, né, do potencial que o município tem em torno dessa estrutura toda. E a gente vai, né, já deixa o convite aí, Marcelo, para te retornar nos próximos dias. Vamos marcar porque é importante, o assunto é muito importante. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso também. Nesse momento é uma situação de uma emergência no estado, né, que a gente precisa fazer essa conexão, e uma das maiores oportunidades, se não a maior oportunidade da história da cidade a nível aeroviário, né, de ter um aeródromo aí todo ativo, né, e trazendo todos os benefícios para a cidade. Muito bem, prefeito, vice-prefeito Marcelo Dondé, muito obrigado pela oportunidade, e a gente encerra o podcast agora do Diário de Vacaria. A gente está escrevendo mais essa página do Diário com essa notícia super importante que o vice-prefeito acabou de trazer para nós. Até o próximo podcast do Diário de Vacaria, gente. Valeu!